Namastê. Bem-vindo a bem-vinda também, claro, a este primeiro vídeo sobre o tema Acordar com o Yoga. Isto pretende ser uma série de alguns vídeos que eu irei publicar sobre a forma como o Yoga te pode acordar. E este acordar pode ser quer tu vejas este vídeo de manhã, então isso é acordar desse sono profundo no qual tu estiveste, como pode ser um pouco mais. Pode ir um pouco além disso, pode ser realmente acordares para a forma, se calhar, um pouco limitada, vamos dizer assim, que tu vives, abrindo-te os horizontes para que há muito mais. E o yoga tem essa forma muito bonita, muito subtil de o fazer. Então, os dois temas que eu te trago hoje, o primeiro tem a ver com essa palavra, o Namastê, que se usa muito, muita gente usa Namastê para cumprimentar, para outras coisas, no início, no fim, para se despedir das pessoas, etc, etc, etc. Então vamos começar bem suave. Namastê é uma palavra em sânscrito. E como é em sânscrito, merece o respeito por ser essa língua, por ser sânscrito. E o que eu quero dizer com isto é que, se tu falas português, tu, quando queres que te digam o teu nome, se por exemplo tu te chamas Ana, tu pretendes, e tu, quando estás a ensinar o teu nome a outra pessoa de outro país que fala outra língua, tu certificas-te que essa pessoa diz o teu nome como ele é. Não vais, entre aspas, permitir, e por isso tu vais corrigindo, que a pessoa diga Ana. Não, tu dizes Ana, e a pessoa diz Hana, e tu vais corrigindo. Então, a palavra Namastê não é Namasté, não é Namastê, não é nada disso. A palavra é Namastê. O E é um pouco mais comprido, porque nas regras do sânscrito, o E é uma semivogal, então ela é um bocadinho mais longa. Então, entende que a palavra não tem acentos nenhuns, não escrevas Namastê com acentos, não tem que ter acentos nenhuns, nem aquele chapelinho, o acento circunflexo, não tem nada disso. Respeita a palavra como ela é, porque da mesma forma como tu escreves o teu nome e te certificas que as pessoas digam bem o teu nome e escrevam bem o teu nome, então respeita também essa tradição, não inventes, tá? Não inventes. Não tem que ter acentos agudos em lado nenhum, não tem que ter acentos circunflexos em lado nenhum. É Namastê. Ok? Então isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que Namastê, a tradução, Namastê. E Namas quer dizer saudar. Tá? Tu vais encontrar esta palavra, por exemplo, quando ouves falar da saudação ao sol e tu dizes Surya, quer dizer sol, Namas, lá está, e Kar. Kar quer dizer o verbo fazer. Fazer a saudação ao sol. Tá? E T é essa interjeição, isso que quer dizer que é dirigido a ti. Então a tradução correta, vamos chamar-lhe assim, é saúdo-te. E é apenas isso. Tu quando usas uma palavra, por exemplo, em inglês, por exemplo, feet, tu dizes pés. Tu não vais inventar outra coisa qualquer acerca desse conceito. Então, percebe que a palavra Namastê quer dizer isso mesmo. Saúdo-te. Não quer dizer mais nada. Depois tu podes construir aquilo que tu quiseres à volta disso. Eu tinha um professor meu, por quem tenho muito respeito, que dizia, e como ele viveu muitos anos no Brasil, ele dizia, tudo o resto é maionese que tu pões por cima disso. Tá? Então respeita. Namastê apenas quer dizer saúdo-te. Depois o que é que acontece? Tu vais ouvindo e vais lendo várias vezes coisas como o Deus que habita em mim saúda ao Deus que habita em ti. Namastê, Deus, em sânscrito, é Deva. E eu não vejo Deva escrito em lado nenhum na palavra Namastê. Não é Namasdeva-te. Não aparece. Então não inventes. Namastê é só isso. Agora,
Quando tu começas a ir um pouco mais fundo dentro dessa escola, desse darshana que é o yoga, dentro dessa filosofia de vida que é o yoga, tu vais te deparar com uma coisa que se chama Vedanta, uma forma de pensar, uma forma de descobrir aquilo que tu és. E no Vedanta, aí diz que no Advaita, Vedanta, Advaita quer dizer não dual, aí diz que tu e Deus é um único e que Deus não habita dentro de ti. Tu próprio és uma manifestação de Deus, desse todo. Tá? Então aí tu eventualmente tu podes dizer que o Deus que eu sou, o Deus que habita em mim, saúda ao Deus que habita em ti. Então tu aí tu percebes, tu reconheces, depois de estudares, de compreenderes realmente essa existência, que essa manifestação física que tu és, desse Deus, é comum e então saúda essa manifestação física da pessoa que tu estás a saudar. Agora, tu podes dizer, por exemplo, Namastê a uma pessoa que siga uma filosofia religiosa, vamos chamar-lhe assim, na qual ela não se identifica com Deus. Ela acha que Deus está no céu e que ela está cá na Terra. E que vai andar aqui na Terra durante uns tempos e depois vai chegar ao céu e vai encontrar Deus. Então, não faz sentido tu dizeres Namastê pensando que o Deus que habita em ti saúda ao Deus que habita nela, porque tu nem sequer sabes se ela comunga da mesma filosofia de vida que tu. Tá? Então, e acima de tudo, a palavra Namastê quer dizer isso mesmo. Saúde-te. Nada mais do que isso. Tá? A segunda parte deste vídeo tem a ver com, isso tu já estás familiarizada com a prática do yoga, tu já ouviste falar de Patanjali. E Patanjali foi um sábio que aprendeu com o mestre dele, que aprendeu com o mestre dele, e com o professor dele, e com o professor dele, etc, etc, até Shiva. Então, Patanjali escreveu um livro, os Yoga Sutras de Patanjali, no qual ele define aquilo que é a base para muitas práticas de yoga, para muitas formas de entender o yoga que se pratica hoje aí pelo mundo todo. Tá? Então ele define como 8 pilares, tá? 8 degraus, muitas vezes as pessoas dizem 8 degraus, muitas vezes as pessoas dizem 8 membros, aquilo que se chama Ashtanga. E mais uma vez, voltando ao sânscrito, porque é importante. Ashta quer dizer 8 e Anga quer dizer membros, apoios, etc. Ok? Então, Patanjali definiu como esses 8 pilares para viver uma vida de yoga. O primeiro são os yamas, chama-se assim, yama. Yama quer dizer valores, quer dizer a forma como tu controlas as tuas ações para com os outros. Entre os quais, eles são 5, Patanjali define como 5, na Gita aparecem 10, num outro texto que é Hatha Yoga Pradipika aparecem também 10 valores, 10 yama. E então, um deles é, por exemplo, a não violência, em sânscrito ahimsa, ou a verdade, falar sempre a verdade, satya. Então esses valores são para com os outros. Tá? Para com os outros. Entendes aí que existe à volta de ti os outros. Os outros todos os seres vivos, não é só seres humanos, todos os seres vivos. Depois, a seguir, o segundo pilar, vamos chamar-lhe assim, que Patanjali enumera, são os niyamas. E os niyamas já têm a ver contigo. Então Patanjali percebe a magia da coisa, o bonito que Patanjali definiu. Patanjali retira os outros, começa-te a direcionar para ti. Então os niyamas são para ti. Um deles é, por exemplo, tapas, disciplina, tu manteres o foco no objetivo no qual tu te propões, limpeza, quer seja física, tomares o teu banho, quer seja mesmo mental, substituís pensamentos que não são grande coisa por pensamentos bons, ver a parte boa nas pessoas. Tá? Então isso é já para ti. A seguir, Patanjali enumera o asana. E asana quer dizer postura. Em sânscrito, asana traduz-se como almofada pequena na qual tu te sentas. Asana. Asana tem a ver com as posições que tu fazes muitas vezes na tua prática de yoga. E qual é o grande objetivo de tu fazeres todas aquelas posturas, muitas delas que nem se sabe como é que se consegue lá pôr o pé atrás de não sei de quê? O objetivo é tu teres o teu corpo bem saudável, teres o teu corpo bem fortalecido para te sentares. Esse é o grande objetivo do yoga. É tu permaneceres sentado, confortável, imóvel,
Tá? Não é o objetivo do yoga, não é tu tirares fotografias a fazer posturas muito bonitas a dizer que estás a praticar yoga. Não estás a praticar yoga coisa nenhuma, porque possivelmente tu nem sequer os valores iniciais tu respeitas. Tá? Então entende isto. Então o asana é feito para que tu te sentes confortável e comeces a relacionar-te um bocadinho mais para dentro, quase como se fossem camadas, mas eu não queria usar este termo para não confundir, não tem a ver com koshas. Koshas são camadas, também estão definidas no yoga e nós vamos falar sobre isso. Mas então entenda, primeiro os yamas para os outros, niyamas para ti, ainda a parte física, a limpeza, todas essas coisas. Depois as posturas, tu já estás a tratar para dentro da pele, tu estás a tratar os teus músculos, estás a tratar a tua circulação, estás a fortalecer toda essa musculatura, estás a corrigir a tua postura, estás a tratar da tua coluna, tá? E a seguir ao asana, tu paras esse corpo. Esse corpo para. E aí tu notas que a única coisa que continua a mexer, de certa forma, são a tua respiração e o teu batimento cardíaco. Tudo o resto parou. Tu permaneces imóvel. Tá? Porque se tu não permaneceres imóvel, se estiveres constantemente a coçar e etc, etc, tu estás-te a relacionar ainda com o corpo e tu queres vir para dentro. Tá? Para dentro, na direção daquilo que tu és, nesse ser, o que tu podes chamar espírito, outras filosofias chamam alma, o que tu quiseres entender. Tá? Então, a seguir, vem essa forma de tu respirares. E quando tu estás consciente da forma como respiras e vais ajustando a respiração conforme tu queres, ou permanecer mais relaxado, ou mais ativo, ou de forma que te sintas mais mexer com o teu corpo por dentro, então tu estás a fazer um pranayama. E se tu perceberes, yama também foi usado no princípio. É um valor. Yama vem no Rig Veda, é um texto também do yoga, o Rig Veda. Yama quer dizer segurar as rédeas. Yama também tem outros nomes, por exemplo, Yama também é o deus da morte, mas não vamos por aí. Yama entende como segurar as rédeas. E este yama é, não sei se tu já andaste a cavalo ou outra coisa qualquer, tu quando seguras tu não podes fazer muita força, nem podes soltar demasiado. Então é aquele controle, a palavra yama muitas vezes é traduzida como controle. É um controle subtil das tuas ações para com os outros, das tuas ações para ti próprio, sem cair em exageros. Tá? Sem cair exageros novamente para o teu corpo, as posturas malucas, não é por aí que a coisa vai e chega lá. Tá? Então tu começas a controlar a tua respiração. Começas a perceber que também na tua respiração tu passas a ter 4 tempos. Um da inspiração, depois surge uma pequena retenção de ar, observa isso a próxima vez que respirares calmamente, existe depois a expiração e no final fica lá um pequeno intervalo também de tempo. Então são 4 tempos. E o pranayama, que nós já devemos de falar sobre essas técnicas de pranayama, usa esses mesmos 4 tempos. Então percebe, agora tu já estás direcionado para a tua respiração. As posturas desapareceram, os outros desapareceram, tu estás-te a virar para ti. E a seguir, Patanjali enumera com o Pratyahara. E Pratyahara quer dizer que tu vais remover toda e qualquer influência daquilo que é externo e que tu percepcionas através dos teus órgãos dos sentidos. Então por isso tu vês muitas vezes que as pessoas se sentam e fecham os olhos, então a visão, tu vais deixar de andar a ver tudo e mais alguma coisa, tu vais fechar os teus olhos como se estivesse a olhar para dentro, a tua própria respiração está mais calma, o ambiente no qual tu estás sentado não mudou, então o aroma do ar mantém-se igual, o teu paladar fica na mesma, tu não vais comer nem beber nada aí nessa altura, e a audição também. Tu estás num ambiente tranquilo, podes pôr uma musiquinha se tu gostares, não há nada que implique com isso, ou se estiveres numa floresta, tu habituas-te aos sons que vêm, se estiveres numa praia, todos esses sons tranquilos. Então, a ideia é que tudo aquilo que vem através dos teus órgãos dos sentidos seja removido, porque tu sabes isso. Tu ouves uma coisa que não te agrada, influencia o teu estado de ser, cria-te emoções, tu vês algo que não te agrada, tu cheiras algo que não te agrada, saboreias algo que não te agrada, ou até mesmo tocas, tu sentes o frio, o calor e tudo isso pode te incomodar. Então aí tens o Pratyahara.
Então, mais uma vez, primeira relação com os outros, isso depois desaparece, começas-te a virar para ti, depois tratas dessa parte física manifestada por fora da tua pele, vamos chamar-lhe assim. Depois tu tens toda uma parte de os asanas, as posturas, entende que isso é para trabalhar por dentro, a tua musculatura, a tua circulação sanguínea, etc, etc. Depois vem a respiração, a forma como esse ar, esse prana quer dizer esse alimento que vem através da respiração, entra no teu corpo e depois tu removes os órgãos, tudo aquilo que vem dos órgãos dos sentidos e começas a permanecer aí em tranquilidade. A seguir, Patanjali enumera Dharana. E Dharana quer dizer foco. Tá? Tu vais começar a focar a tua mente em algo. Podes usar um ou outro órgão dos sentidos. Tu, por exemplo, focares um ponto, uma vela, mas tu aí já não estás a ver a vela, não estás a receber informações. Tu estás a focar a tua mente, mas o melhor é mesmo fechares os teus olhos e, por exemplo, relacionar-te com a tua respiração que flui. Mantens a tua mente focada ali. E sempre que vem um pensamento ou outro, porque os pensamentos vêm sempre, o objetivo que muitas vezes se fala de não ter pensamentos é como se tu estivesse em coma. E tu não queres estar em coma, tu queres estar bem desperto para a vida. Então aí está aí o acordar com o yoga. Ok? Então tu vais focar a tua mente. E depois Patanjali diz-te, agora tira esse foco e deixa a mente sozinha. Então aí tu entras em meditação. Tu não mais mexes na tua mente, deixas por e simplesmente que as coisas se tranquilizam e nada fazes. Então a meditação acontece. Tu retiras a concentração, o foco, dharana, e vem dhyana. Dhyana é meditação. E agora entende, tu tens apenas a mente neste momento, tudo o resto já desapareceu, e tens aquilo que falámos logo no início, esse ser maravilhoso que está lá dentro, que muitas vezes tu chamas de espírito, outras vezes tu podes chamar de alma, de luz, o que tu quiseres chamar. Tá? E depois Patanjali convida-te. Agora retira a mente. E o que permanece é esse ser lindo, esse ser maravilhoso que tu és. E é isso que Patanjali define como Samadhi. Ou seja, iluminação. Muitas vezes também se usa a palavra moksha, em sânscrito, que quer dizer libertação. Então, libertas de tudo aquilo que vem do externo, de tudo aquilo que tu achas que o corpo é que é importante, tu soltas, de tudo aquilo que vem de influência através do exterior, do que uns dizem, do que uns falam, daquilo que tu vês, etc., bom, mau, e etc., etc. e tal. Despertas e deixas todas essas, libertas todo esse condicionamento da tua mente, de estar constantemente a pensar nisto. Primeiro focas a tua mente e depois soltas mesmo essa mente. E aí surge apenas e só aquilo que tu és. Esse ser maravilhoso que habita esse corpo físico que está aí, que usa esses ouvidos e esses olhos para me ver e me ouvir. Então entende isso. Tá? Então percebe a magia. É lindíssimo realmente esta apreciação de Patanjali. Termino agora. Espero que tenhas gostado. Qualquer questão tu podes sempre enviar-me, que eu, na medida do possível, tentarei responder. Tá? Então, deixo-te no final o som Om, se quiseres acompanhar aí em casa. E no final, saúdo-te novamente. Om.